1 Coríntios 12, os dons do Espírito Santo. Existem tipos de diferentes dons. 1 Coríntios 12, 4. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas é um só. E o mesmo Espírito quem dá esses dons. Um só Espírito que dá esses dons. Existem maneiras diferentes de servir, mas o Senhor que servimos é o mesmo, um só e o mesmo. Há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus quem dá esta habilidade para fazê-lo. Para o bem de todos, Deus dá a cada um alguma prova da sua presença e da presença do Espírito Santo. Para uma pessoa, o Espírito dá a sabedoria. Para o outro, o mesmo Espírito dá a mensagem do conhecimento. Para uma outra pessoa, o mesmo Espírito dá a fé. Para outra pessoa, ele dá o poder de curar. Uma pessoa recebe do Espírito o poder para fazer milagres e outra recebe o dom de anunciar a mensagem de Deus. Ainda outra pessoa recebe a capacidade para fazer a diferença entre os Espíritos e os dons. E o Espírito que não vem dele, a diferença, um dom de diferenciar se os dons e o Espírito vêm dele. Para uma pessoa, dá a capacidade de falar em línguas estranhas e para outra, a capacidade de interpretá-las. Porém, é um só, é o mesmo Espírito quem faz tudo isso. Ele dá um dom diferente para cada pessoa e conforme ele quer. 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12, 11. Ele dá um dom diferente para cada pessoa, conforme ele quer. Então aqui está dizendo que é um só Espírito que dá todos os dons, para quem ele quer. Para quem ele quer. Como ele quer. Ele que escolhe para quem dá e ele que escolhe para quem ele quer. Então, quem somos nós? Quem somos nós para questionar a vontade de Deus? Quem somos nós para dizer, o fulano tem esse dom, não deveria ter. Quem deveria ter esse dom é eu. Está blasfemando contra o próprio Espírito Santo. Está contra as coisas do próprio Espírito Santo. É um anticristo. A pessoa que não aceita que uma outra tenha dom e ela não aceita o próprio Cristo. O Espírito Santo de Deus vem de Cristo Jesus. Ele nos dá os dons do jeito que ele quer. Ele dá os dons, ele distribui os dons para cada pessoa conforme ele quer. Então não é o que eu quero, é o que Jesus quer, é o que o Espírito Santo quer. O Espírito Santo, quando vai dar os dons, ele não vê sexo, sexualidade. Ele não vê se é masculino ou feminino. Então, de uma vez por todas, que parem de fazer da palavra de Deus, dos dons do Espírito Santo, uma disputa, um disse-me-disse, uma inveja, difamação. Se você não tem os dons do Espírito Santo, lamento, você não buscou o suficiente, porque está aberto a todos, mas é dado como Jesus quer. Se ele não lhe deu, ou você não fez por onde, ou você não descobriu o seu dom, porque está escrito, ele dá para quem ele quer. Então não há o que questionar. Se tem o dom, amém. Se não tem, é só orar, buscar e perguntar para Deus por que ele não te deu. Porque se Deus dá para um e não dá para outros, aqui está escrito, ele dá o dom diferente para cada pessoa conforme ele quer. Então quem somos nós para questionar por que Deus deu um dom para mim e não deu para outro? Quem somos nós? Que parem as contendas por causa dos dons, porque se eu dou para uma pessoa e não dou para outra, eu tenho os meus motivos. Eu dou para quem eu quero, eu escolho quem eu quero. Eu vim para confundir os que se acham sábios. Eu vim para impressionar. Eu vim para
confundir, porque eu escolho as coisas loucas, eu escolho o que eu quero. E não há ninguém que possa impedir a vontade de Deus. Eu distribuo os dons como eu quero, para quem eu quero. Para uns eu dou 1, para outros eu dou 10, e para outros eu dou menos, e para outros eu dou mais. Se tem 5 ministérios, eu dou 5 ministérios para uma só pessoa, se eu quiser. Se tem muitos dons, eu dou para uma só pessoa todos os dons, se eu quiser. Então, está escrito que eu dou os dons como eu quero. Então, por que questionam a minha vontade? Eu dou os ministérios para quem eu quero. Então, por que está questionando a minha vontade? Dons eu dou a quem eu quero. Eu distribuo a quem eu quero. O Espírito Santo dá os dons a quem Ele quer. A uns eu escolho e outros eu não escolho. Muitos são chamados, mas poucos eu escolho. Muitos eu chamo, mas poucos eu escolho. Agora é entender por que eu não escolhi uns e escolhi os outros. Muitos foram chamados, mas poucos foram escolhidos. E eu posso dar todos os dons para uma só pessoa. Eu dou todos os meus dons para uma só pessoa através do Espírito Santo que opera todos os dons. O Espírito Santo opera todos os dons e todos os milagres. Logo, ele pode operar todos os dons em uma só pessoa. Porque somos templos do Espírito Santo, em onde o Espírito Santo habita, transborda. Cálice transborda. Onde o Espírito Santo atua, ele transborda todos os dons. Então, se eu tenho o Espírito Santo, se eu recebo o Espírito Santo, sou batizada no Espírito Santo, logo eu tenho todos os dons manifestos pelo poder do Espírito Santo que dá os dons a quem ele quer. Isso é inquestionável, não há o que se discutir, não há o que questionar sobre os dons, sobre os talentos, sobre os ministérios. Ministério não é dado pelo homem, ministério não é dado por sinagogas, ministério não é dado por pessoas, ministério não pode ser dado em templos feitos por mãos de homem. Pois eu não habito em templos feitos por mãos de homem, assim diz o Senhor. Eu habito nos meus templos, os meus templos são pessoas. A minha igreja são as pessoas que me aceitam e me recebem. Eis que estou à porta e bato, mas se a pessoa me recebe, esse é meu templo escolhido para que eu me manifeste através dos dons do Espírito Santo. E se eu me manifesto em uma só pessoa, todos os dons, é a prova de que eu sou o único poder sobre toda a terra. Eu posso ministrar todos os dons em uma só pessoa, do jeito que eu quero, como eu acho que está certo e como eu tenho certeza que está certo. O dom é entregue a cada pessoa de acordo com o que o Espírito Santo quer. Se eu quero entregar todos os dons para uma só pessoa, se eu quero usar uma pessoa, eu posso fazer o que eu quero, pois eu sou Deus, diz o Senhor, e posso usar quem eu quiser. E os homens não podem questionar a minha vontade. Eu distribuo os dons a quem eu quero, não é sexo. Eu distribuo os dons de acordo com a obediência. Quem mais me obedece, mais dons recebe. Quem mais me obedece, mais dons recebe. Muitos são chamados e poucos obedecem. Assim diz o Senhor. Muitos eu chamei, mas poucos me obedeceram. Então, porque muitos são chamados e poucos obedeceram, eu escolhi esses poucos para derramar o meu espírito, derramar os dons. E se eu derramo todos os dons e todos os ministérios na vida de uma só pessoa, não há o que questionar, é só aceitar, porque a minha vontade prevalecerá, assim diz o Senhor.